O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 15 de julho de 2026. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá porque é quarta-feira, uma quarta-feira braba, porque é o dia da tradicional feijoada com aquela réstia mágica de coentro e uma geladinha, sim, e com uma geladinha para acompanhar. Dito isso, livro de oração em mãos, quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta, página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, estamos regressando ao quadro Verdade Alienígena. Hoje tratando dos Humitas, sim. O nosso objeto de estudo são os Humitas. E no programa de hoje eu vou dar um enfoque ao sistema de dominação empregado tanto pelos Humitas como pelos reptilianos e outros grupos. Como que eles dominam a humanidade? Eles que são os controladores. Como é que eles exercem controles sobre a humanidade? Primeiro, eles se valem do fato de que muito ser humano não gosta de ser humano. Sim, prefere ser tratado como um animal, adestrado como um cão. E como é que eles fazem esse adestramento? Por meio da distopia e da utopia. A utopia é o potencial positivo e a distopia é o potencial negativo. Exemplo, a corrida do ouro. O pré-sal, sim, pré-sal lá em Santos. Vamos ser muito petróleo, sim, petróleo é nosso, embora nós tenhamos que pagar para usufruir dele. E no contraponto, por exemplo, a gripe espanhola, a pandemia, fica em casa, a economia a gente vê depois, sim. Ou seja, eles vão brincando com o ânimo das pessoas. Brincando. Primeiro eles colocam uma perspectiva diante da pessoa, depois eles retiram, colocam de novo e tiram, e o sujeito vai ficando perdido. O sujeito não sabe o que fazer da vida. E quem não vai nessa conversa é chamado de negacionista. Haja saco, hein, gente? Mas vamos para o texto de hoje e conversaremos mais na sequência. Hoje vou voltar a tratar do livro Breaking the Silence, Interviews with Space People, Quebrando o Silêncio, Entrevistas com Alienígenas, uma obra em que, através de uma ação mediúnica do mestre Ryo Hokawa,
foram entrevistadas diversas raças alienígenas, das quais destaco a entrevista com um Umita, que foi perpetrada em 18 de fevereiro de 2010. De volta à entrevista, estou coletando informações sobre a Terra para que possamos planejar o futuro dos Umitas. Não é o futuro dos humanos, é dos Umitas. Para falar a verdade, nosso planeta está à beira da destruição e, por isso, estamos pensando em maneiras de imigrar para a Terra. Por que para a Terra? Porque a Terra é o planeta mais confortável deste multiverso em que nós estamos. Pois sou um pesquisador do planeta que está elaborando um plano para a imigração em massa. Assim, vai vir todo mundo de lá para cá. E a gente, como é que fica? Não fica. Uma parte dos humanos, os humanos autênticos, será escravizada, ou já é escravizada, e a outra parte, provavelmente, os buscadores da verdade serão expulsos daqui. Nós vamos ter que arranjar outro planeta para morar. Igual é feito em menor escala em alguns países como a Venezuela, por exemplo. E agora está chegando, dependendo do resultado da eleição, isso vai acontecer no Brasil. O Paraguai já está tendo uma operação colhida para brasileiros. Você vê. A questão, o negócio é feio, cara. Mas e a gente não opina em nada sobre isso, se queremos ou não. Eles não estão perguntando, cara. Eles não querem saber a opinião dos seres humanos. Eles simplesmente ficam nesse jogo de vai e não vai, e o sujeito fica que nem um rato andando naquela roda. Já viu o rato? Eles põem o hamster também, fica correndo naquela roda para lugar nenhum. É isso que eles fazem com os seres humanos. E aí aqueles que, como eu disse, não se emendam são os negacionistas. Ou seja, eles cuidam, eles dominam quem tem a cabeça fraca, que é a grande maioria. Aí, a grande maioria já é um termo horrível de se falar, mas é a maioria. Pronto, a maioria já é a maioria, não existe grande maioria, é a maioria, ponto final. Nota, isso lembra do filme Invasores de Corpos, de 1978, que foi dirigido por Philip Kaufman, com Donald Sutherland interpretando o meu xará, Matthew Bennell, que é uma refilmagem de Vampiros de Almas, de 1956, que foi dirigido por Don Siegel, com Kevin McCarthy como o Dr. Miles J. Bennell. Não sei se vocês assistiram esses dois filmes. A história é a mesma. Esses são filmes de distopia. Eles usam o cinema, a literatura para ir pondo esse potencial negativo na mente das pessoas. E aí quando eles jogam elementos como pandemia e outras coisas, as pessoas aceitam isso com muita facilidade. Não sei se vocês lembram do filme, como funcionava o filme. Eles pegavam um ser humano, o conectavam numa espécie de vagem, e dentro dessa vagem era criada uma réplica daquele ser humano sem o quê? Sem sentimento, sem personalidade. Uma réplica despersonalizada daquele ser, cuja única personalidade era usada em função desses alienígenas, desse domínio alienígena. Pega clássicos das distopias, 1984, Admirável Mundo Novo. Pessoas despersonalizadas, que é aquilo que o comunismo quer. Por isso eles vêm com aquelas frases ridículas. Ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo se vestindo igual, que nem soldado, de fardaço. Isso, tirar a personalidade das pessoas por meio da linguagem, por meio da estética, por meio do sexo. Eles criam essas aberrações, aí, que eles dão essas aberrações de época em época tem nomes. Ultimamente é trans.
Olha, eu nem sei mais o que é isso. Não consigo mais entender, porque o negócio é tão fora de senso que não dá para entender. E eles vão dominando a sociedade assim. Vão despersonalizando as pessoas e uma pessoa sem personalidade ela é facilmente dominada. Ela prefere que alguém que tenha personalidade tome as decisões por ela, porque ela não sabe escolher, ela não sabe se ela deve dizer sim ou não. E aí, dentro dessa manipulação, se ela diz não, ela pode ser tida como negacionista e sofrer sanções. Agora, se ela disser sim, ela pode receber benesses. Eu vou dar um exemplo para vocês. Música, na área da música, muitos músicos, alguns que eu conheço, eles aderem à esquerda de corpo e alma, não porque eles sejam comunistas, mas porque tem um miolo mole. Então eles veem que na esquerda eles têm a chance de progredir, de levar uma música para um cantor, aí, desses cantores do, do sistema, do consórcio. Ah, o cara pode gravar minha música, então eu vou ficar lá que nem um cachorro banando o rabo, que uma hora vai cair um osso da mesa para mim. Ele fica lá esperando, uma hora o cara vai jogar um osso para ele. Músicos, gente cheia de marra, cheia de personalidade, mas que aqui dentro tá esperando a hora que vai cair um osso, por acidente vai cair um osso da mesa para ele poder roer. Isso é falta de personalidade. Isso é falta. É assim que eles dominam a humanidade. Utopia e distopia. Utopia e distopia. Distopia e utopia. Potencial negativo e potencial positivo. E cara de miolo mole é a presa mais fácil. É uma armadilha, cara. É algo como, só para fazer uma ilustração bem besta, você pegasse a ratoeira e pusesse nela um vale queijo, e o rato fosse lá e pegar o vale queijo e é mais ou menos isso. Ok? Então eles podem dominar a Terra sem que nós percebamos, me pergunta Miriam Big Pig. Eu vou mais além, já estão dominando. Basta se infiltrar, por exemplo, na política e convencer as pessoas de que elas precisam de coisas que não são do interesse delas. Veja os homens mais fortes e mais inteligentes que já existiram. Uma geração inteira abastecendo e servindo mesas. Ou são escravos de colarinho branco. Os anúncios os fazem querer carros e roupas, trabalhando em empregos que odeiam para poder comprar coisas de que não precisam. E somos os filhos do meio da história, sem propósito nem lugar. Não temos nenhuma grande guerra ou grande depressão, pois a grande guerra é uma guerra espiritual. A grande depressão são nossas vidas. Dados que fomos criados pela televisão para acreditar que seríamos milionários, deuses do cinema e estrelas do rock. Não seremos. Estamos aprendendo esse fato. Estamos muito chateados. Quem é que disse isso? Tyler Durden, vivido por Brad Pitt em Clube de Luta, que foi dirigido por David Fincher e lançado em 1999. Tudo aquilo que eu expressei no começo está nesse texto aqui, nesse monólogo do Tyler Durden. Clube de Luta, aí, assistam. Cinemateca do Mamá.
Atenção, fomos criados pela televisão para acreditar que seríamos milionários, deuses do cinema, estrelas do rock. Utopia, potencial positivo. Veja os homens mais fortes e mais inteligentes que já existiram. Uma geração inteira abastecendo e servindo mesas. Ou são escravos de colarinho branco. Os anúncios os fazem querer carros e roupas, trabalhando atenção, em empregos que odeiam. Os anúncios os fazem querer carros e roupas, trabalhando em empregos que odeiam para poder comprar coisas de que não precisam. Somos os filhos do meio da história, sem propósito nem lugar. Não temos uma grande guerra ou depressão. A grande guerra é uma guerra espiritual e a grande depressão são nossas vidas. Distopia. Potencial negativo. E aí a humanidade fica, como eu disse, fica como o rato correndo naquele círculo lá, naquela grade, né? Não sei como chamar aquilo, igual o hamster também. Você fica lá. A vida não sai daquilo. E aí a pessoa fica com aquelas perguntas existenciais, sabe? Qual o sentido da vida? A pessoa ainda pergunta, qual é o sentido da vida? Olha a sua volta. Olha a sua volta, olha as coisas que você criou, que você construiu. Ah, mas é matéria. Nós somos o plano. Esse plano é material, porra. É o plano temporal, mas o subproduto desse plano é a matéria. Matéria rege esse plano. Então você só pode construir coisa material. Dá para ter um desenvolvimento espiritual? Dá, mas usa como exemplo a matéria. Esse plano é material. Não há como negar a matéria. A matéria é uma realidade desse plano. Então vamos aceitar a questão material, mas de uma forma positiva. Uma realidade positiva. Olha as coisas que você construiu, sua casa, seu carro, sua família, os amigos, seu emprego, sua vida como um todo. Filhos, questão espiritual mesmo, como você colabora, você cumpre a sua missão nesse plano. Pensa nisso. Ah, mamãe, mas eu não fiz nada. Peraí. Se você não fez nada, você está esperando o quê? Hein? Você está aí sentado olhando para minha cara esperando o quê? Ah, eu não tenho filho. Pô, sai daí, vai arranjar uma mulher. Paquerar uma mulher e procriar. Uma mulher em idade fértil, claro. A mulher tá me olhando, não, Matheus, não posso mais ter filho. Foda-se. Arranja outra coisa para fazer. Vai trabalhar, ganhar dinheiro, abrir uma empresa, gerar um monte de emprego. Para que o filho das outras pessoas tenha onde trabalhar. Então essa questão de utopia e distopia, potencial negativo e potencial positivo, somos nós que temos que criar isso. E não aceitar esse pacote pronto, esse PF intelectual entregue pelo um garçom humita. Ou reptiliano, seja lá de que porra de planeta que eles são. Se fodam, meu. Mas a gente tem que entender isso, cara. Quem cria a utopia e a distopia somos nós. Nós podemos aceitar essa imposição alheia.
Ah, mas vão me chamar de negacionista. Se você está preocupado com um adjetivo besta desse, você é um inútil, você é um idiota. Você tem que ser escravo mesmo. E não me enche o saco, porra. A questão é essa. Eles estão vindo para cá, como eu li a entrevista feita com o Mita. Vão fazer uma migração em massa. A humanidade já é escrava deles. Provavelmente vão criar um sistema de escravização melhor para eles comandarem de uma melhor forma. E os que não aceitam como seremos tocados desse planeta. É isso. Então, gente, nos vemos em Marte. É isso aí. E por aqui eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, é a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Assim fica mais Frank Sinatra, hein, meu? Vamos lá. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, os meus livros, a começar por A Máquina da Verdade. Esse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa, que falam de criação. Isso aqui é a minha criação. Olha que legal esse livro que eu produzi para a molecada. Escrevi. Aqui, ó. Olha como é possível ter uma vida rica e uma vida com um sentido tão simples, cara. É só fazer as coisas, arregaçar as mangas. Como disse o presidente Bolsonaro, e mão na massa, cara. Aí temos o link do outro livro meu, o romance A Saga de Kid Chester, um livro interessante para os adultos. Aí tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo. E vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoio-se do meu blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já fazer sua contribuição e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Popper, fazendo música, produzindo arte. E eu sou um compositor. Eu estou esperando cair o osso da mesa de alguém? Não. Estou fazendo música. Ah, mamãe, mas não toca em rádio. Foda-se. Eu estou produzindo. Toca aqui no Spotify. É só sair no Spotify e escutar. É a arte que eu estou produzindo. Não preciso me submeter como um cão à esquerda, a esses dejetos humanos que a turma chama de artista, que não passa dos panfleteiros de quinta categoria. Aqui. Um álbum de rock. Não estou devendo nada para esquerdista de merda nenhum. Estou produzindo. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo. Aí. Compra lá o bar do Naldo. O Naldo vai se aposentar. Transforma lá num puta bar, numa choperia só de chope artesanal. Pensou, meu? Oh, coisa fantástica, meu. Vê como dá pra vida ter sentido. Pra vida ser produtiva. Dá para ter uma utopia e não uma distopia diante de nós. Aí tem o link do grupo do Cuesta do Getter, no WhatsApp, nosso canal mais estreito de comunicação, e Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, Denilson, todos os carros, Denilson, próximo evento, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa. Arquivos Akáshicos, no sábado, dia 18 de julho de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 18 de julho de 2026, às 18 horas, Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryunosuke Akutagawa, Arquivos Akáshicos. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!